Olá, alunos do Carioca 2, turma 7202, professora Patrícia Uley, mais uma vez com vocês nas nossas atividades remotas. E hoje o tema da nossa aula é matemática e vamos dar continuidade ao assunto das equações do segundo grau. Nós tivemos uma aula anterior, na verdade duas aulas anteriores, sobre as equações do segundo grau. Falamos sobre o que são equações, os diferentes tipos de equações do segundo grau, as equações completas e as equações incompletas, não é? E hoje a gente vai entrar num segundo momento do tema, que é a resolução das equações do segundo grau incompletas. Antes da gente entrar propriamente na maneira de resolver essas equações, vamos só lembrar que as equações do segundo grau incompletas são aquelas que têm a ausência de um dos coeficientes, ou B, ou C, ou às vezes pode ter a ausência dos dois, né? O que são os coeficientes? São os numerozinhos que acompanham as letrinhas, o x ao quadrado e o x, e o termo independente, que representa o coeficiente C, que é aquele termo, aquele número que não está ligado ao x, ao quadrado ou ao x. Então, vamos ver aqui um exemplo de como resolvemos a equação do segundo grau incompleta. Primeiro, no caso em que falta o coeficiente B. Então, vamos ver o primeiro caso de resolução de equação incompleta, que é o caso em que falta o coeficiente B. Então, olha só, presta atenção aqui. Nós temos aqui a equação x ao quadrado menos 64, que é igual a zero. Vamos identificar os coeficientes dessa equação. O x ao quadrado, quem é o coeficiente? O que eu disse a vocês? Que mesmo quando não tiver nenhum númerozinho aqui na frente do x, a gente considera que é 1, porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, toda vez que não aparecer nenhum númerozinho aqui, nós consideramos que é o 1 que está juntinho do x, que é o 1 que está multiplicando com o x. Então, quem é o coeficiente A? É o 1. Tem o coeficiente B? Não tem o coeficiente B, porque o coeficiente B é o númerozinho que está grudadinho no x. Eu não tenho x, só tenho x2. E quem é o coeficiente C, o termo independente? É o menos 64. Então, esta equação incompleta é a do tipo que falta o coeficiente B. Sempre será dessa forma a resolução. Então, vamos ver? Olha só. Lembram? Isso é uma regra básica das equações. Nas equações, letras de um lado, números do outro. Eu preciso deixar esse x2 sozinho aqui e passar o menos 64 para o outro lado. Lembrem que quando eu passo 64 para o outro lado, se ele é negativo, ele vira positivo. Eu tenho que mudar o sinal. Opa, desculpem, defeitos técnicos, me perdoem, mas já resolvi. Vamos lá? Então, olha só. Deixei o x2 sozinho, passei o 64 lá para trás. Era menos 64, virou mais 64, ok? Só que eu não quero saber o valor de x2, eu quero saber o valor de x. E aí, eu tenho que deixar esse x sozinho. Como é que eu deixo esse x sozinho? Eu tenho que passar para lá a operação inversa desse x. Olha só, não é x2, x elevado ao quadrado? Aqui é uma potência. Qual é a operação inversa, ou seja, a operação contrária da potência? É a radiciação, é a raiz. Então, toda vez que acontecer assim, x ao quadrado é igual a um número, o x vai ser aquele número na raiz quadrada. Por quê? Porque a operação inversa, a operação contrária da potência do x ao quadrado é a raiz. Então, repetindo,
Toda vez que a equação ficar dessa forma, x ao quadrado igual a um determinado número, como é que eu vou deixar o x sozinho e não x ao quadrado? Porque eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Eu vou passar para esse lado o outro x na forma de potência ao quadrado. Então, vai ficar x puro, o outro x virou potência. Virou radiciação, virou raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 64. E se você olhar na tabuada, o que é a raiz quadrada? Não é um número que multiplicado por ele mesmo dá aquele resultado da raiz? Então, se você olhar nas tabuadas, você vai ver que 8 vezes 8 é 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Toda vez em que faltar o termo b, ou seja, faltar o coeficiente b, a resolução será dessa maneira. Eu tenho que deixar o x ao quadrado num lado, os números do outro, e no final deixar o x sozinho, transformando aquele número numa raiz quadrada. Sempre o procedimento vai ser esse. Quando faltar o coeficiente b. Agora vamos ver um outro exemplo aqui. Quando falta o coeficiente c, né? Eu até anotei errado aqui, eu botei b, mas é o c. Olha só, agora é um segundo tipo de equação do segundo grau incompleta, quando falta o coeficiente c. Porque olha só, eu tenho aqui x2 ao quadrado menos 8x igual a zero. Eu tenho o coeficiente do x2, eu tenho o coeficiente do x, mas eu não tenho c, que é o termo independente, né? Então, lembrando, quem é x ao quadrado? Sempre pensando que tem umzinho aqui, né? Bom, então o coeficiente A é o 1, o coeficiente B é o 8. Ok, então já identifiquei que quem falta é o coeficiente C. Então, como eu vou resolver? Olha só, eu tenho que olhar para essa equação, identificar o termo que se repete, o termo comum, o fator comum. Nesta equação, quem é o termo que se repete? Não é o x? É ou não é? O x é omitidão, ele está se repetindo. Então, eu digo que eu vou colocar o x em evidência. Eu pego o x e coloco ele aqui do ladinho e abro um parêntese. Ok? Então, olha só. Toda essa equação eu vou dividir pelo x. Toda essa equação eu vou dividir pelo x. E os resultados eu vou colocar dentro do parêntese. Então, presta atenção, olha só. x2 dividido por x. O que é x2? Não é x vezes x? X vezes x dividido por x. Um x anula o outro. Se eu tenho 2x e divido por um x, é um x para cada um, é x. Mas olha, x ao quadrado não é x vezes x? Então um x anula o outro, sobra 1. Coloquei aqui. Agora, 8x dividido por x. 8x dividido por x, a mesma coisa. X e x se anulam, sobra o 8. Né? Então, deu o quê? X menos 8x igual a zero é o x em evidência, parênteses, x menos 8 igual a zero. Então, olha só, praticamente já está finalizada a nossa equação, falta pouco para terminar. Esse produto, ou seja, essa multiplicação entre o termo x e o termo x menos 8, ela é igual a zero, não é? Então, eu posso dizer que cada termozinho desse produto também é igual a zero. Então, para eu achar os valores de x, ou melhor, as raízes de x, eu tenho que igualar cada terminho a zero, né? Então, olha só, se eu tenho x vezes x menos 8 igual a zero, eu posso dizer que o x é igual a zero e que x menos 8 é igual a zero. Assim, olha. Só um minutinho.
Olha lá. Vamos ler aqui essa observação aqui para vocês anotarem no caderno. Se a multiplicação desses fatores é zero, eu vou igualar cada fator a zero, separadamente, para encontrar as raízes da equação, ou seja, os valores de x, ok? Então, se x vezes x menos 8 é igual a zero, x é igual a zero, x menos 8 é igual a zero. Então, olha só, x é igual a zero, x menos 8 é igual a zero. Aí, eu tenho que passar o 8 para o outro lado e deixar o x sozinho. Quando eu passo o 8 para o outro lado, se ele é menos, ele vira mais. Então, quais são as raízes da equação? Ou seja, os valores possíveis de x. X é igual a zero e x é igual a 8. Reparem que nós temos dois valores para x. Por que nós temos dois valores para x? Porque é uma equação do segundo grau, uma equação de expoente 2 elevada a 2. Então, nós também temos duas respostas, dois valores de x, que nós chamamos de raízes. Olha só uma retomadazinha. Eu esqueci desse detalhe quando fiz o exemplo, o primeiro exemplo, né? Que era da equação em que falta o termo b, né? Olha só, x ao quadrado menos 64 é igual a zero. Aí nós isolamos o x, né? Deixamos o x sozinho, transformando essa potência numa raiz quadrada. Então, ficou x igual a raiz quadrada de 64, x igual a 8. Porém, presta atenção, não é uma equação do segundo grau, então ela tem que ter duas raízes, ou seja, dois valores para x. O x ele pode ser mais 8 e o x também pode ser menos 8. Então, aqui nas respostas é x mais 8, x menos 8. Vai ser sempre assim. Eu tinha esquecido desse detalhe. Por quê? Porque uma equação do segundo grau tem que ter duas raízes. Olha um outro exemplozinho aqui. Vamos dar um outro exemplo para a gente entender melhor. Só um minutinho. Aqui. Olha só o exemplo. Mais um exemplo. Nesse caso aqui está faltando também o b, é a equação incompleta que falta o coeficiente b. Então, olha só, 4x ao quadrado é igual a menos 46 igual a 3. Antes de fazer qualquer coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso separar números e letras. Letras desse lado, números do outro. Então, o menos 46 vai passar para lá. Oh, meu Deus, desculpem, pessoal. Desculpem. O menos 46 vai passar para o outro ladinho como mais 46. Então, vai ficar 4x2 é igual a 3, que já estava, mais 46. 4x2 vai ser igual a 49. Não é isso? Igual a 49. Só que eu não quero saber 4x ao quadrado, eu quero saber o x. Então, esse 4 que está multiplicando com x, ele vai passar lá para o lugar dos números dividindo com 49. É sempre a operação inversa. Se o 4 está multiplicando com x, ele vai passar para o outro lado dividindo com outro número, com 49. Olha só. Eu não posso dividir 49 por 4, não dá uma divisão exata. Se eu for lá na tabuada de 4, não tem nenhum número que dividido por 4, ou que multiplicado por 4, melhor dizendo, vai dar 49. Então, eu não posso fazer essa divisão, não é uma divisão exata. Mas eu posso transformá-la numa raiz, extrair a raiz, porque eu não quero x ao quadrado, eu quero x puro. Para deixar o x puro, eu tenho que levar o outro para cá em forma de raiz quadrada, porque a raiz quadrada é a operação inversa da potência. Então, olha só, x virou quem? O x ao quadrado virou o x e a raiz quadrada foi lá para junto dos números. Então, ficou raiz quadrada de 49. A
Aqui eu posso extrair separadamente as raízes quadradas, porque tanto o 49 quanto o 4 têm raízes quadradas. Lembrando, o que é uma raiz quadrada? É um número que multiplicado por ele mesmo, né, dá o valor da raiz. Então, olha só, quem é a raiz quadrada de 49? Se eu olhar lá na tabuada de 7, 7 vezes 7, 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Quem é a raiz quadrada de 4? Se eu olhar lá na tabuada, 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, qual é o valor de x? 7 sobre 2. Não dá para dividir, não tem uma divisão exata, então a gente deixa assim mesmo. Quais são as raízes dessa equação? Não é uma equação do segundo grau? Então, ela tem que ter duas raízes. Se ela é do segundo grau, se ela tem um expoente elevado a 2, ela tem que ter duas raízes, ou seja, duas respostas. Então, as respostas estão tanto do lado positivo quanto do lado negativo da reta numérica. Então, vai ser a x vai ter valor igual a mais 7/2 e x vai ter igual valor, né? Vai ter valor igual a menos 7/2. Sempre as equações do segundo grau, sejam elas completas ou incompletas, elas têm que ter duas raízes, dois valores para x, porque elas são do segundo grau, elas têm um expoente elevado a 2, né? E aí é uma questão de praticar. Toda vez que eu tiver uma equação incompleta em que falta o coeficiente b, que é o caso desta aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o x, né? Letras de um lado, quem tem o x de um lado e quem é número de outro lado. E aí eu vou resolvendo os cálculos que aparecerem. Quando é uma equação incompleta que falta o c, que falta o termo independente, como é o caso dessa aqui, eu tenho que colocar em evidência o fator comum, o termo que se repete, que é o x. E aí eu vou dividir os elementos da equação, né, os itens da equação, por esse x. Lembrando que sempre x com x anula. Por isso que aqui x2 é x vezes x. Por isso que um x anula com o outro, fica só o x. Né? No caso aqui, é isso aí. Aqui também, 18x. 18x dividido por x, um x anula o outro. Tá? Então aqui era 6x vezes x. Dividido por x, ficou 6x. Não ficou 6x ao quadrado, porque um x cortou com o outro. E aí eu tenho que igualar os termos desse produto, ou seja, dessa multiplicação aqui, desses terminhos, né, a x. X é igual a x, é uma raiz. Aí depois eu fiquei com 6x mais 18, virou uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu resolvo, né, colocando letras de um lado, números do outro, e aí eu acho então o outro valor de x, a outra raiz de x. Ok? Parece que é meio complicadinho, mas não é não, é bem simples. É só uma questão de treino, de prática. Eu já disse a vocês, matemática é mais ou menos como beijar na boca. Se a gente não treina, se a gente não pratica, a gente não arrasa, né? Então, por isso, eu vou colocar lá no nosso grupo os exercícios para vocês praticarem a resolução de equações incompletas do segundo grau. Eu sei que vocês são capazes. Primeira coisa, identifique qual é o coeficiente que está faltando. É o B? É o C? Porque se for o B, você vai resolver isolando o x. Se for o C, você vai botar o terminho em evidência, o x em evidência. E se faltar o B e o C, só tiver o x ao quadrado, aí você vai ter que achar a raiz quadrada do número que estiver igualado ao x ao quadrado. Ok? Então, vamos tentar fazer. As dúvidas que vocês tiverem, eu estou aqui para ajudar. Podem me chamar no nosso grupo do WhatsApp, podem me chamar no Facebook da escola, podem me chamar no Instagram da escola. Estou à disposição de vocês. Tentem fazer os exercícios consultando a videoaula,
vendo a explicação da videoaula, porque é a mesma maneira, é a mesma mecânica para vocês fazerem as demais resoluções, tá bom? Beijão e até a próxima!